Salve, salve, salve! Bem-vindo a todos a mais um podcast Direito e Diálogo. Podcast vinculado ao escritório jurídico, escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado. Escritório especializado em direito do trabalho e direito previdenciário voltado à defesa do trabalhador. Sempre trazendo temas aqui relevantes, importantíssimos, para o dia a dia do trabalhador, para o trabalhador saber dos seus direitos, reconhecer os seus direitos e poder exercitá-los da melhor forma possível, Lembrando, como sempre, que esse podcast aqui não trataremos de casos concretos, tá? Apenas com o objetivo de levar a informação, Casos concretos, o trabalhador interessado em ingressar com uma causa previdenciária ou trabalhista, buscar os seus direitos junto à Justiça do Trabalho ou à Justiça Federal, devem procurar sempre um advogado da sua inteira confiança. Bom, hoje um tema híbrido, porque a gente sempre traz numa semana um tema previdenciário, na outra semana um tema trabalhista. Hoje, um tema híbrido, que conversa perfeitamente com as duas matérias que somos especialistas aqui no escritório, as matérias afins de atuação do escritório, Direito previdenciário, direito do trabalho. Vamos falar de auxílio acidente, olha só, um benefício pouco conhecido pelos trabalhadores, e com grande incidência aí, no dia a dia, haja vista nosso país ser aí o quarto colocado mundial em número de acidentes e doenças do trabalho, assim como a indenização por acidente ou doença ocupacional, aí com viés trabalhista, tá? Bom, hoje temos um estreante aqui, porque sempre temos dois advogados aqui do escritório, especialistas aí, nas matérias, sempre um advogado previdenciarista e um advogado trabalhista, Dr. Douglas Salvador, seja muito bem-vindo, Dr. Douglas. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, estou honrado de estar aqui com vocês. Nós que estamos honrados, um advogado previdenciarista com vasta experiência, há muitos anos aí, trabalhando com direito previdenciário, então, olha, vem coisa boa aí, vai falar para a gente sobre auxílio acidente. Você, trabalhador, quando tem direito à concessão do auxílio acidente em razão de doença ocupacional ou acidente do trabalho, E uma figurinha carimbada aqui, bem carimbada, de grande estirpe aqui no nosso podcast, Dr. Tony Sakai, advogado aí, especialista, pós-graduado em Direito do Trabalho. Bem-vindo, Dr. Tony, mais uma vez. Obrigado, Dr. Edmar. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais agora com a presença do nosso querido Douglas, e falar sobre um tema, doutor, que é muito recorrente, como você mesmo mencionou. O nosso país, infelizmente, figura entre os principais rankings de acidente, e todo dia a gente atende alguma coisa nesse sentido, Perfeito, perfeito. Doutor Douglas, já adiantei que o auxílio acidente é um benefício previdenciário, um benefício devido ao trabalhador, mas, ao mesmo tempo, falei que é um benefício bem pouco conhecido, O trabalhador, muitas das vezes, nos procuram aqui, eu tive um acidente, sofri um acidente de trabalho, ou fui acometido de uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, tenho direito a alguma espécie de benefício, tá? E, então, a gente vê que o trabalhador, realmente, ele tem uma escassez de informação no que se refere ao auxílio acidente. Então, eu acho que começar, como a gente sempre começa aqui, pelo começo, nessa redundância, para a gente conceituar, tá? Trazer a informação ao trabalhador, o que de fato é auxílio acidente? Pois bem, doutor, vamos lá. O auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório, que ele visa indenizar o trabalhador que teve, ou por um acidente de trabalho, ou por alguma doença profissional, alguma redução na capacidade de trabalho. Quando o trabalho exige um esforço repetitivo, às vezes causa alguma lesão, algum problema de coluna, de ombro, de tendinite, ou algum acidente típico mesmo, que cause uma redução na capacidade do trabalho dele, ou seja, ele precisa de um maior esforço para fazer aquela mesma tarefa, cabe essa indenização, esse auxílio acidente
de caráter indenizatório. Ele é calculado com base em 50% do valor que deveria ser a aposentadoria por invalidez dele, né? E ele é recebido até a véspera da aposentadoria, porque não pode cumular com a aposentadoria. Então, ele vai receber esse benefício até ele se aposentar. Ah, perfeito, perfeito. Acho que ficou bastante claro aí, né? E como dissemos, né, ele tem esse assunto aqui, reflexos, né, previdenciários e reflexos trabalhistas, né? O Dr. Douglas acabou de trazer a conceituação aqui, né? O que é o auxílio acidente, né? Então ele tem origem aí tanto no acidente, né? O acidente em si, né? Aquela fatalidade que acontece, né? A qualquer trabalhador, né? Tá sujeito aí a, sei lá, uma peça que caiu no dedo, né? A máquina, né? Que pegou no dedo e cortou, né? Ou a doença ocupacional, né? Tá? Em que a gente fala doença ocupacional, que é a doença que tem origem no trabalho, né? Então, e aí tem direito também, não só a concessão do benefício previdenciário, mas direitos trabalhistas, né? Quando, doutor Tony, essas doenças, chamadas doenças ocupacionais, né, nós podemos dizer que tem direito aí à indenização? Doutor Edmar, é engraçado porque grande parte das vezes o trabalhador nem se dá conta que tem uma doença ocupacional, né? Às vezes ele vinha aqui reclamando que fazia hora extra, que não tinha intervalo, que trabalhava em um ambiente insalubre, perigoso. Aí você verifica, né? A gente analisa a atividade dele e verifica que tem um movimento repetitivo. Aí você pergunta, você tem algum problema de coluna, de saúde, no punho, no cotovelo? Normalmente ele vai falar que sim. E aí, a partir daí, a gente já fala para ele, olha, dado o tempo que você trabalhou na empresa, dada as condições, os movimentos repetitivos, essa tende a ser uma doença do trabalho, uma doença ocupacional. Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção para o trabalhador é o quê? Às vezes ele nem sabe que é doença do trabalho, né? Às vezes, muitas vezes no exame mesmo indica lá como degenerativo, mas os exames em si não indicam tantas, não analisa o trabalho dele, né? E aí vem para a questão do que é essa doença ocupacional. Normalmente, né, doutor, movimentos repetitivos, esforço além do que é devido, gera o quê? Gera um desgaste excessivo do nosso corpo. O nosso corpo, ele não foi feito para fazer movimentos repetitivos por longos períodos, como acontece com grandes montadoras, como acontece muitas vezes com serviços manuais de auxiliar de limpeza, entre outros. E aí essa questão acaba desgastando a saúde e gerando uma série de direitos ao trabalhador. Perfeito, perfeito. Dr. Douglas adiantou aqui, pessoal, que o auxílio acidente é devido ao trabalhador que teve a sua capacidade de trabalho reduzida, né? Ou seja, ele pode até executar a mesma tarefa que ele executava antes de ser sido vítima de um acidente do trabalho, né, que restou sequelas, ou efetivamente foi acometido por uma doença ocupacional, que também restaram sequelas diminutivas da sua capacidade, né, tá? Então, é aquele trabalhador que até exerce a mesma função, como dissemos, mas tem muito mais dificuldade de exercê-la como de fato exercia antes, né, da fatalidade, seja pelo acidente ou pela doença, ou talvez ele nem tenha mais condições de exercer aquela atividade que exercia outrora, né, e tenha que exercer uma outra atividade, que seja readaptado, né, a uma nova função, né. Então, essas são as características do auxílio acidente. Agora, pergunto, doutor Douglas, todos os trabalhadores têm direito ao auxílio acidente? Olha, tem algumas exceções. Os trabalhadores que pagam como contribuinte individual, como MEI e como facultativo, esses não têm direito, infelizmente, ao benefício do auxílio acidente. Os demais trabalhadores, os especiais, os trabalhadores avulsos, os trabalhadores rurais, urbanos, todos esses têm direito, sim, ao benefício.
Ah, perfeito, perfeito. Quer dizer que a grande maioria, né? A grande maioria dos inclusive trabalhadores. os domésticos que eu esqueci. Os domésticos Os também têm esse domésticos direito. também, perfeito. Olha, informação relevante para vocês, viu? O Dr. Douglas está trazendo aqui uma grande gama de trabalhadores aí, né? Podem ser que tenham direito ao benefício, né? Podem ser, não, eu tenho certeza que uma grande gama de trabalhadores tem direito ao benefício e não sabem desse direito, né? Não sabem e confundem que o auxílio-acidente seja só por meio de um acidente típico na empresa, né? Às vezes ele não tem a noção de que a doença que o Dr. Tony falou, por esforço repetitivo dentro da empresa, também é considerado como um acidente de trabalho. Não típico, mas a doença gera a indenização do mesmo jeito que o acidente típico mesmo dentro da empresa. Perfeito. E mais, né? Não para efeitos trabalhistas, né? Nessa a gente vai ganhar Dr. Tony, hein, Dr. Douglas? Não para efeitos trabalhistas, mas para efeitos previdenciários, até o acidente comum, né? Aquele acidente ocasionado aí, tido fora da empresa, né? Tá? Não de percurso, né? De percurso, o cara, se o trabalhador está indo trabalhar ou voltando do trabalho, é considerado acidente de trabalho. Mas aquele acidente que está consertando o telhado em casa, cai do telhado, ou foi vítima aí de um acidente de trânsito, né? Não indo para o trabalho nem voltando do trabalho, teria direito ao auxílio acidente, não em razão do trabalho, mas um auxílio acidente de qualquer natureza, não é verdade? É verdade. É um benefício, aí nesse caso, previdenciário não acidentário. Essa é a diferença maior entre eles. Esse benefício ele vai ter alta um dia e não tem caráter indenizatório. É um afastamento que ele recebe até que ele se recupere, mas não é um caráter indenizatório como o acidentário, que ele recebe 50% do valor do benefício até a aposentadoria. Olha, né? Se nós tínhamos dito que o auxílio acidentário, com origem no trabalho, é pouco conhecido, né, pelos trabalhadores, quem dirá esse mais específico ainda, que é o auxílio acidente por um acidente de qualquer natureza, né, que é um benefício previdenciário, né? E quantos trabalhadores aí passaram, né, a maquita no dedo, né, na obra, em casa, né, que não no trabalho, ou foram vítimas de um acidente de trabalho ou acidente de trânsito e hoje estão aí com pinos, parafusos, né, alocados no corpo, né, tá, um acidente de moto, enfim, né, tem direito aí ao benefício e não sabem desse direito, né? Então, esse é o propósito desse podcast, né, poder levar o conhecimento do trabalhador de um modo geral, né, tá? Os seus direitos, para que eles possam exercer da melhor forma possível. Agora, doutor Tony, a gente fala aí de doença ocupacional, né, doença do trabalho, né, tá? Somente elas que fazem nascer aí, né, o direito trabalhista, o direito à indenização, né, na esfera trabalhista, né? Como que trabalhador vai provar, né, que aquela doença teve origem no trabalho? Doutor Edmar, por meio de uma perícia, né? Então, o principal aspecto no processo para vincular ou não o nexo de causalidade vai ser a perícia. Porém, é importante o trabalhador ter o quê? Uma documentação, ter relatórios médicos, ter exames, ressonâncias. Quanto mais robusto for a prova que ele tiver, mais segurança a gente vai ter de fazer esse pedido. Outra coisa que é muito importante, que muitas vezes o trabalhador não se dá conta. Periodicamente, eles têm que fazer o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Dentro do ASO, muitas vezes, não são poucas vezes, são muitas vezes, consta lá, risco ergonômico. E está lá, existe risco ergonômico. Aquele documento já nos deixa mais próximos de um laudo favorável. Por quê? Significa que o médico da empresa está falando, olha, esse trabalhador exerce uma atividade com risco ocupacional, com risco de desenvolver uma doença do trabalho. Né? Então, esses são elementos importantes para se dar a entrada com o processo.
o próprio pedido de auxílio-acidente, a concessão de um auxílio-acidente, e também favorece na esfera trabalhista. Tá? Inclusive, né, a gente já... as duas pastas, trabalhista e previdenciária, a gente tem se comunicado bastante, e a gente vem tendo muito êxito em aproveitar a decisão uma da outra para impulsionar o resultado final para o cliente. Então, isso acho que é muito interessante, você sempre trabalhar desta forma, né? Então, tem esses dois aspectos que são relevantes, tanto a parte previdenciária, né, quanto essa documentação que é importante o cliente já manter. Tá? Ah, mas eu tenho pouco tempo, tenho poucos exames, então o ideal é o quê? É você manter esses exames atualizados até um período, né? E aí depois dar entrada. Ah, doutor, mas eu não tenho condição de manter os exames, não tenho um plano de saúde. Neste caso, nesta situação, é possível dar entrada com a ação? É possível. Tá? Só que, assim, vai ter que ser descrito as atividades de forma pormenorizada, indicação dos locais, realização de vistoria no ambiente de trabalho, para que o processo tenha maior segurança, né? Porque o objetivo principal é sempre o quê? Sempre o êxito na reparação do dano que o trabalhador teve. Ah, perfeito, doutor Tony. Mais esclarecedor que isso é impossível, né? Tá? Então, bacana, bacana mesmo. Doutor Douglas, vamos dar um exemplo aqui, né? O trabalhador, ele foi ali vítima de acidente do trabalho, né? Ou foi acometido por uma doença do trabalho e não tem mais condições de trabalhar, né? Ele chegou num momento aí que ele não consegue mais exercer aí as suas atividades, né? Ele entra na caixa, vamos assim dizer, né? Passa a perceber aí o benefício auxílio-doença, fica afastado aí da empresa durante um tempo em tratamento, né? Chega um tempo que, né, a doença, né, dele consolidou, né, fez o tratamento e não vai melhorar mais do que aquilo, né? A medicina não propicia que haja uma melhora mais significativa do que aquela propiciada, e ele volta ao trabalho, né? Volta ao trabalho, mas volta aí, né, com a capacidade de trabalho diminuída, né? Aquela doença ocupacional, né, ou efetivamente aquele acidente típico, né, havido, diminuir a sua capacidade de trabalho. Então, logicamente, que ele passa a ter direito aí à concessão do auxílio acidente, né? Geralmente o INSS não concede, o trabalhador tem que pleitear isso na justiça, no caso é justiça estadual, né? Tá? Só quando é acidente que não é do trabalho, que é na justiça federal. E passa a receber o auxílio acidente. Veja que aí é cumulativo com o salário, né? Ele, ó, coisa boa, ele recebe do INSS o auxílio acidente e recebe da empresa os salários, né? Então, até um reforço de renda aí para o trabalhador, né? Aí o doutor Douglas já adiantou aqui, né, que cessa com a aposentadoria, né? Tá? Com a aposentadoria, o trabalhador se aposentando, o benefício, infelizmente, é cessado, porque ele passa a receber tão somente a aposentadoria, já que os benefícios não são cumuláveis, né? Tá? Mas a partir do momento que cessa, né, tá? Ele ficou sem aquele valor. Tem algum benefício, algum plus na aposentadoria em razão dele estar recebendo o auxílio acidente? Ótima pergunta que o senhor fez, doutor, porque esses valores que ele recebeu por meio do benefício acidentário, eles devem ser incluídos no cálculo do salário da aposentadoria. Ou seja, ele teve a redução na capacidade, ele deu entrada no auxílio, ele passou a receber esse benefício e continuou trabalhando, ou readaptado, ou mesmo em outra função, enfim. Não impede o trabalho e ele não perde o benefício, ele pode continuar trabalhando. E quando ele se aposenta, esses salários que ele recebeu do benefício devem ser computados no cálculo da aposentadoria dele. E tem muita gente que recebeu esse benefício, se aposentou, e que o INSS não faz sempre essa soma dos salários que ele vertia pela empresa
e do benefício que ele recebia. Então, tem muita gente que tem direito à revisão. Claro que os casos são individuais, né? Não dá para generalizar, não são todos que têm esse direito, porque, às vezes, o INSS computou efetivamente. Mas, em muitos casos, o INSS não inclui nos salários o recebimento do benefício acidentário, e aí, nesse caso, o trabalhador tem direito, sim, a revisar o benefício de aposentadoria. Perfeito. Olha que informação que o Dr. Douglas está trazendo para a gente aqui. Você que recebia auxílio acidente, se aposentou e teve seu benefício cessado, pode ser que você tenha direito aí a uma revisão de aposentadoria, né? Devendo aí procurar urgentemente um advogado especialista em direito previdenciário para verificar, de fato, né, se há esse direito ou não, né? Se o INSS fez esse cálculo corretamente, né, ou não, né? O Dr. Douglas está falando que em muitos casos o INSS não faz corretamente esses cálculos e você, trabalhador, está recebendo seu benefício a menor, né? Então, interessante. Dr. Douglas né? está trazendo muitas novidades bombásticas, hein, doutor? Pois é, viu? Muitas possibilidades de revisão que às vezes as pessoas É. desconhecem, né? É bom esse canal por isso, viu? Dr. Tony, estamos falando aqui, né, do acidente ou a doença do trabalho, né? E falamos aí que o trabalhador que é vítima de um acidente de trabalho ou, né, foi acometido por uma doença ocupacional e teve aí, né, sequelas, redução da sua capacidade de trabalho, tem direito não somente ao benefício previdenciário, né, tá, mas também a uma indenização trabalhista. Que indenização é essa? Valores, né? O trabalhador quer saber quanto que ele vai receber, né? E justo, já que entrou na empresa extremamente capaz, né? E hoje está incapacitado, mesmo que parcialmente, né? Vamos dar nomes aos bois, doutor. Popularmente, esse tipo de ação é conhecido como reparação civil, né? Então, muitas vezes o trabalhador vem, quer entrar com a reparação civil. O que acontece? O trabalhador sofreu um acidente, ou então tem a doença, é configurada essa doença. O que ele tem direito? Primeiro aspecto, tem direito a um plano de saúde vitalício, tá? Porque é uma doença que vai se manter para o resto da sua vida, então ele vai ter a necessidade de fazer um tratamento contínuo. Então, isso a gente consegue pleitear. Tá? E isso vem sendo amplamente deferido, quando a doença está sendo caracterizada com relação ao trabalho. Segundo aspecto, dano estético. É muito, muito, muito comum a doença gerar uma cicatriz, porque muitas vezes vai precisar fazer uma cirurgia, e aí fica aquela cicatriz grande, que ninguém gosta de ter cicatriz, doutor. Né? Essa é a verdade. Às vezes você está lá numa piscina, fica uma questão esteticamente feia. Ou então, às vezes, sofreu algo mais traumático, uma amputação, gera direito a um dano estético. Aí vai me perguntar, doutor Ottoni, mas qual que é o valor? O valor ele é um pouco mais difícil da gente quantificar do dano estético. Vai levar muito em consideração a extensão, então, o tamanho da cicatriz, vai levar em consideração a dor, porque não é só a cirurgia, a dor da cirurgia, às vezes pode envolver uma queimadura, né? Então, é levado isso em consideração, mas é muito comum esse dano estético variar de 10 a 50 mil reais. Tá? Temos também a questão da pensão mensal vitalícia, que aí talvez esse seja o mais atrativo financeiramente para o trabalhador, né? O laudo ele vai indicar uma porcentagem da perda da capacidade trabalhista. Diferente do auxílio acidente, que, salvo o melhor juízo, é 50% do salário, o processo trabalhista ele não leva em consideração esses 50%. O laudo vai indicar qual que é essa perda funcional. Essa perda funcional ela é aplicada sobre o salário e multiplicada até atingir em torno de 75 anos. Então, a depender, é uma ação que traz um valor econômico muito alto, né?
Então, não é toda ação, mas a gente vê ações que batem 6, 7 dígitos, né? Então, tem essa questão. É óbvio que nada vai devolver a saúde do trabalhador, e eu acredito que esse acaba sendo o principal, a saúde, mas, ao menos, consegue trazer um pouco de conforto ou uma adaptação melhor para o trabalhador. Perfeito, perfeito. Bacana, bacana. Então, são valores significativos, né? O Dr. Tony falou principalmente a questão aí das prestações mensais vitalícias, né? Exato. Que muitas vezes, né, calcula até a sobrevida aí, né, do brasileiro, né? Uma pessoa ali tem 20 anos, né, e sofreu um acidente, ou 30, né? Então, o brasileiro, a tábua rasa aí do IBGE, acho que está em 76 anos, doutor Tony, Exato. atualmente, né? Então, em média, o brasileiro vive até os 76 anos, em média, né? Isso, quem diz o IBGE, em razão de pesquisas feitas e tudo mais, né? Considerando aí, né, as várias localidades, né, os vários estados aí, já que a gente tem um país continental, né? Em determinados estados que têm uma melhor qualidade de vida, né? Então o brasileiro vive mais, né? Em estados, né, que efetivamente impera a pobreza, o trabalhador não tem acesso à saúde, né? Mesmo que pública, né? Dizer que a saúde pública de qualidade não dá, né? Mas ao menos, né, acesso à saúde pública, né? Então acaba vivendo menos, né? Então a questão da escolaridade, né? Uma série de questões aí acabam influenciando isso, né? Tá? Então, mas em média vive até os 76 anos de idade. Então, se ele se acidentou com 30 anos, né? Até 76 tem 46 anos aí, né? Então vai pegar aí e calcular, né? Até 76 anos esse percentual sobre o salário base dele, né? Ele ganhava ali 3 mil reais, né? Ou ganha 3 mil reais, né? 30%, o perito judicial diz que ele teve uma redução de 30%, 30% de 3 mil reais, 900 reais, né? Mensais, né? De indenização, né? Então, quantos meses a gente tem em 46 anos nesse exemplo dado, né? Então, 900 vezes esse tanto de meses, aí o juiz aplica um deságiozinho aí, né, e tal, né? Mas mesmo assim são valores significativos, né? Veja nesse exemplo dado, né? Então vale a pena sim o trabalhador buscar os seus direitos, né, doutor Tony? Com certeza. Doutor, eu só vou trazer outras duas situações também que é muito interessante, tá? Infelizmente, existem acidentes que ocorrem de forma fatal, né? Neste caso, a família também consegue pleitear uma reparação, tá? É uma indenização porque muitas vezes o trabalhador é o arrímel da família, é o provedor, e aí é devido também uma indenização, tá? Pode falar. Não, perfeito, perfeito. E aí, a segunda situação que eu vou trazer é com relação ao acidente de trajeto, tá? O acidente de trajeto, ele acaba não protegendo tanto o trabalhador em face da empresa, tá? Por quê? Qual que é o entendimento dos juízes? O entendimento dos juízes é que, se o acidente foi fora da empresa e a empresa não tem como cuidar do trabalhador na rua, ela não é responsável. De toda forma, tem direito à estabilidade de 12 meses. A situação se inverte se o trajeto do trabalhador for por meio de fornecimento de um ônibus da própria empresa. Neste caso, aí sim, a depender de como aconteceu o acidente, é possível pedir também uma reparação nesse acidente de trajeto. E aí, em face da empresa. Perfeito, perfeito. Bacana. Informações relevantes aí. Doutor Douglas, nós já pontuamos aqui, né, que o trabalhador que é vítima do acidente de trabalho ou efetivamente sofreu aí uma doença de cunho ocupacional, né, e teve reduzida a sua capacidade de trabalho, tem direito ao benefício auxílio acidente aí, pago pelo INSS, e é cumulativo com o salário, né? Ele pode receber o salário da empresa ao mesmo tempo, ao mesmo passo que recebe aí o benefício
acidentário por parte do INSS, né? Até um reforço de renda aí, né? Um amparo para a sua família. Por isso que a gente fala que o benefício tem caráter indenizatório, né? Agora, no dia a dia, a prática nos mostra aqui que o trabalhador chega até a gente e fala assim, doutor, poxa, bacana, eu tenho direito, né? Tá? Mas eu me acidentei lá na empresa, eu, né, adquiri essa doença ocupacional lá na empresa e eu continuo trabalhando lá no mesmo local, né? Então eu tenho assim receio, né, de reprimendas por parte da empresa, de ser mandado embora, se eu entrar com processo pleiteando a concessão desse benefício. Acho que vale a pena aí, né, acalmar o trabalhador nesse sentido, dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, doutor Douglas? É isso mesmo. A ação indenizatória é contra o INSS, não contra a empresa, né? Nós não vamos discutir o acidente típico ou a lesão causada por causa da empresa. Nós vamos discutir a redução na capacidade de trabalho. E é isso que o benefício tem como requisito. A redução na capacidade do trabalho, não importa a forma, se foi por meio de um acidente, se foi por meio de uma doença ocupacional, desde que eu prove o nexo, a correlação da atividade ou do acidente com aquela lesão. Mas a ação não é contra a empresa, então o trabalhador não precisa se preocupar com isso, porque a empresa em si ela não vai ser citada, ela não vai ser chamada ao processo em nenhum momento, né? A ação é especificamente contra o INSS. Perfeito, perfeito. Então, isso é importante, né? Aí, depois, com o laudo em mãos, né, doutor Tônio, né, vai passar lá também numa perícia, da mesma forma que o doutor Tônio citou aqui na Justiça do Trabalho, né, lá na Justiça Estadual, né, na busca do benefício acidentário, ele vai passar também um médico aí nomeado pelo juiz, né, que vai avaliar e vai laudear, dar um laudo dizendo se ele teve ou não realmente reduzida a sua capacidade de trabalho, né? E está incapaz, mesmo que parcialmente e permanentemente, né? Depois, com esse laudo em mãos, né, tá? Que não implicou nada para ele na empresa, né? Como o doutor Douglas falou, né? A empresa não foi citada, a empresa nem tem conhecimento desse processo, né? Tá? Aí depois, com o laudo em mãos, aí ele procura, né, o advogado trabalhista e ele verifica aí, né, se ele deseja ou não entrar com o processo trabalhista, lembrando que tem um prazo prescricional, né? Se demorar muito tempo a entrar, ele vai perder, né, aí o direito a pleitear a indenização na Justiça do Trabalho em face da empresa, que o doutor Tony adiantou que, em muitos casos, são valores significativos, né, doutor Tony? Exato. E aí, doutor, eu acho que é interessante pontuar uma questão aqui. Se o trabalhador ele tem o direito de pleitear os seus direitos trabalhistas, que fica meio redundante, né? Em face da empresa. Se ela não paga, ela sabe que está passível dessa demanda. E se ficar comprovado que o trabalhador foi demitido em razão do processo, essa dispensa acaba sendo discriminatória, passível de duas situações, ou da reintegração, ou da indenização desse período. Tá? Então, tem esses dois elementos que o trabalhador tem para se proteger. A dispensa, ela é considerada discriminatória a partir do momento que se verifica que o trabalhador foi mandado embora por causa que ele propôs uma ação. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, eu sou um trabalhador, sofri um acidente de trabalho, já me convenceu, viu? Vou entrar com a ação trabalhista. Mas e aí, quais são os documentos que eu preciso para entrar com essa ação indenizatória? Doutor, primeiro aspecto, tá? Você levantou de forma maestral, prescrição. O trabalhador tem 2 anos a partir da data da demissão. É óbvio que tem questão de aviso prévio e tudo mais, mas tem 2 anos para dar entrada com a ação. Passou esse período, infelizmente, não é possível mais fazer nada. É interessante verificar também o quê? A não ser que seja em razão de um acidente de trabalho, ações com menos de 1 ano demonstram que, a nossa prática demonstra, né, que elas não são procedentes. Então, tem que ter um período maior de trabalho.
E aí a documentação é basicamente aquela que a gente conversou no início. Exames, relatórios médicos, o próprio documento da acidentária, afastamentos previdenciários, auxílio-doença, tudo isso colabora para a gente pedir a reparação civil em face da empresa. Serve Perfeito, como um perfeito. histórico, né? Exato. Exato. Maravilha, maravilha, né? E aí, muitas vezes, mas não tenho exames, né? Tá? Faz exames novos e solicita o prontuário médico nos locais, né? Os ambulatórios ou efetivamente nos hospitais onde fez tratamento esses anos, né? Em razão da doença ocupacional, né? Verdade. Doutor, aí o que o doutor comentou me lembrou de uma conversa que eu tive com um perito médico recentemente. Não é nem tão recente assim, mas envolvendo a parte psicológica. A gente sabe que a quantidade de doenças psicológicas vem crescendo de forma abrupta, muitas vezes em razão do trabalho. E aí o advogado ele tem uma certa dificuldade de fazer prova, né? Então, o trabalhador, como que ele também pode ajudar o advogado nessa questão? Exatamente por meio dos relatórios e prontuários médicos. Por quê? O abalo psicológico, ele nasce e, normalmente, o trabalhador busca auxílio. Dentro desse prontuário médico, a gente vai encontrar elementos para trabalhar e comprovar que a doença psicológica ela tem relação com o trabalho, né? Então, isso é muito importante. O trabalhador saber o quê? Que a doença do trabalho não é só aquela que dá no músculo, dá no osso, dá no tendão. Também é aquela que afeta o nosso psicológico. Eu acho que é o mal do século, né? Esses quadros psicológicos, depressivos, né? Eu lembro, há 20 anos, quando comecei com direito previdenciário, apareceu o cliente no escritório, doutor, estou com um quadro depressivo, não posso trabalhar. Não, vamos pleitear o auxílio-doença, né? Não o auxílio-acidente, né? Mas para ele se tratar e tudo mais, né? Vinha o laudo do perito previdenciário, é frescura, vai trabalhar. Toma o remédio, fica bom, é controlado e vai trabalhar. Hoje a gente já vê, né, uma mudança de posicionamento da Justiça Federal aí, né, no sentido de conceder, muitas das vezes, né, tá? Depende do grau aí, efetivamente, da incapacidade, né, o auxílio doença previdenciário aí, né, ou muitas às vezes até acidentário, né, que tem ali uma relação com o trabalho, aquela pressão exacerbada no trabalho, né, o trabalhador sendo diminuído pelo superior, né, sendo motivo de chacota aí pelos companheiros, pelos amigos de trabalho, né, que é uma responsabilidade também do empregador, né, mesmo que esse assédio aí venha dos funcionários, dos trabalhadores, né, o auxílio doença previdenciária e às vezes acidentário é concedido. Acho que antes, né, de entrar com a ação trabalhista, convém, né, procurar o advogado previdenciarista para buscar esse benefício, porque daria mais subsídios para buscar posteriormente a indenização trabalhista, não é verdade? Não, é isso mesmo. O primeiro passo sempre é levar ao INSS para que ele faça, por meio da perícia médica também, a análise de quanto tempo também ele entende que a pessoa leva para se recuperar disso daí. E a partir da negativa do INSS, ou porque ele negou o direito ao benefício, ou porque ele deu a alta sem a recuperação ou uma readequação, e aí sim nasce o direito para entrar na justiça quanto a isso. Mas a parte psicológica tem pesado muito, doutor Tony. O senhor tem toda a razão no que o senhor falou, porque ultimamente, como o senhor também falou, doutor Elimar, tem sido a doença do século aí, viu? Perfeito, perfeito. Doutor Tony, já estamos estourados aqui, né? Há muito tempo, né? No nosso tempo, e quando o papo é bom, né? Que é o presente assunto aqui, e as pessoas contribuem também, né? Brilhantemente aqui, os participantes, já que é um assunto do nosso dia a dia, né? Um assunto que a gente trabalha com isso, né? Vivencia, né? Então, vem na cabeça N casos, N processos, né? Então, flui numa facilidade bastante grande, né? Tá? Mas, enfim, né? Temos que encerrar, né? Então, eu passo para o doutor, de antemão agradecendo aí a brilhante participação, as considerações finais, por favor.
Obrigado, doutor Edmar, por mais esse convite. Obrigado, doutor Douglas, né? O brilhantismo do doutor Douglas já é conhecido do nosso, né? E agora os nossos colegas também perceberam isso, né? Doutor Edmar, a dica principal que eu acho que a gente, pelo menos, colocou nesse aspecto aqui com esse podcast é a questão da documentação, né? Então, eu acho que é importante o trabalhador tomar ciência de que ele precisa ter uma documentação robusta para buscar os seus direitos, né? Ao meu ver, eu vejo que esse é o principal aspecto hoje que a gente deixa, além dos direitos de auxílio-acidente, uma reparação civil, né? Então, fica essa menção ao trabalhador. Perfeito, perfeito. Doutor Douglas, obrigado, viu? Gostei muito da sua participação aqui. Brilhante participação, desenvolto, né? Parece que aqui é um veterano em podcast, doutor Tony, pela primeira participação, verdade, hein? verdade. Mandou muito bem. O nervosismo está escondido. Mas foi não muito pela bem. gravação do podcast, mas por estar na presença de vocês aí. O doutor Tony dá aula, né? Não, coitado de mim. O doutor Tony é aula. O senhor é um conhecimento, então, que, graças a Deus, todos nós nos somamos aqui para fazer o melhor para os nossos clientes. É isso que importa. Perfeito, né? perfeito. Agradeço de Eu que coração. agradeço. E passo para o doutor, para as considerações finais aí, viu? Olha, doutor, o que eu digo para o trabalhador, para o segurado, se ele já está aposentado e teve o benefício, que ele recebeu o benefício, procure um advogado de sua confiança, como o senhor mesmo diz. Pode ser que ele tenha direito a essa revisão. Se ele não deu entrada ainda no auxílio-acidente, procure também um advogado, leve a documentação que o Dr. Tony bem frisa, porque a documentação é o que nos dá a base para entrar com a ação. Então, quanto mais documentado estiver a documentação, toda a parte de laudos médicos, de exames, até guias de receita médica, ajuda e corrobora com toda a informação que a gente precisa ter. Procure seus direitos, porque realmente tem muito direito previdenciário, trabalhista, que o trabalhador desconhece. Procure um advogado, porque você vai ter a sua indenização devida por lei, que você não está pedindo nenhum favor para ninguém, você está exigindo a lei do seu lado. E é isso que eu tenho a dizer e agradecer a todos vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Viu? Perfeito. Eu que agradeço. Então, fica aí o mote, né? Procure, você trabalhador, procure os seus direitos, né? Tá? Não deixe seus direitos prescreverem, porque, né? Como que é? Quem dorme o cachimbo cai, né? Tá? Então, porque quando resolver procurar, pode ser que já não os tenha mais, né? Então, fique atento, procure um advogado trabalhista, um advogado previdenciarista e se esclareça acerca do seu direito, né? Bom, obrigado a todos pela audiência, pelo carinho contumaz de sempre, né? Até o próximo Direito e Diálogo.